Olá pessoal, é, nós estaremos trabalhando a nossa aula, nossa aula de hoje, referente a campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Então esse tema tem foco no Enem, então vamos observar atentamente todas as explicações e ao final nós teremos um exercício de 4 questões para vocês resolverem e depois a gente discutirá sobre essas questões, ok? Então vamos lá. Campo magnético produzido por corrente elétrica, Esse campo magnético ele foi uma descoberta, do eletromagnetismo. Então, o princípio, como foi explicado em aulas anteriores, sobre o surgimento do magnetismo, como surgiu. E esse aqui é o nome do estudioso, Hans Christian Oersted, em 1820, que começou os princípios de estudo do magnetismo. A gente vai trabalhar muito sobre a experiência dele. Então vejamos aqui a experiência de Oersted. Quando a corrente elétrica I se estabelece no condutor, a agulha magnética assume uma posição perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Então, vou colocar aqui, vamos observar aqui, que nós temos aqui a linha dessa corrente elétrica, que ela vai nessa direção, certo? Que é a corrente elétrica. Ele disse que essa corrente elétrica que é estabelecida no condutor, a agulha magnética assume uma posição perpendicular. Então nós temos aqui, a agulha magnética, que está apontando aqui para o norte, nessa direção, e ele está perpendicular. A agulha está nessa direção, certo? E a força do campo está nessa direção. Então nós temos aqui, definindo aí a perpendicularidade em relação ao plano, ok? Então vamos aqui mais à frente, nós temos aqui dois suportes, que nos explica sobre a reação que acontece, entre um condutor e a limalha de ferro, Um condutor basicamente sem nenhuma corrente no momento. Você observa que as limalhas elas estão aqui de forma desorganizadas, sem uma direção específica, estão totalmente desorganizadas. Na segunda imagem, você já observa aqui, que nessa corrente foi aplicado uma força, Uma força, uma direção e um sentido. O que aconteceu com as limalhas de ferro, Elas começaram a ganhar, essa direção, formando aí, uma espira, certo? Então vejam aí como elas se organizam nessa situação. A limalha de ferro serve para visualizarmos as linhas de força desse campo magnético gerado por um condutor retilíneo, ok? Condutor retilíneo, a qual a gente se refere quem? Essa barra, de ferro. Essa imagem nos mostra aqui, vejam bem, que existe uma linha de força nessa direção, uma linha de força, uma corrente elétrica, nessa direção, e que produz as linhas de força nessa direção, ok? Vejam aí bem essas linhas de força. Nós temos aqui esse condutor, onde tem sua polaridade negativa e positivo, que faz com que crie um campo, elétrico em volta dele, e por conta de uma corrente de intensidade I. Então, como você observa, você tem essa força do campo magnético e você tem as linhas de força que são perpendiculares a esse campo. Em cada ponto do campo do vetor B é perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio.
As linhas de indução magnética são circunferências concêntricas com fio. O vetor B é tangente em cada ponto das linhas de indução magnética. Ok? Então vejamos aqui o sentido das linhas de força do campo magnético. Vamos a entender como é que funciona essa regra da mão direita. O sentido das linhas de força do campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudado por Ampère, que estabeleceu as regras para determiná-lo, conhecido como regra da mão direita. Segurando o condutor com a mão direita, você observa aqui, ó, ele segura o condutor com a mão direita. O polegar, ele vai ficar no sentido da corrente. Então você observa aqui, o polegar está vindo nessa direção e ele vai seguir essa corrente. Os outros dedos que estão nessa posição aqui, ó, eles vão ser dobrados, né? Dobrados, fornecendo sentido a essa corrente. Então ele tem essa direção, ele vai rotacionar sempre nesse sentido, né? O sentido determina o sentido das linhas e também do vetor, certo? Então você observa por essa gravura, né, que há uma perpendicularidade, né, na ação em relação à força aplicada a esse corpo, ok? Intensidade do campo magnético, né? Vamos ver aqui a intensidade do vetor campo magnético produzido por um condutor retilíneo pode ser determinado pela lei de Biot-Savart. Então vocês observem, né, que nós temos aqui a fórmula, né? Anotem aí no caderninho de vocês, né? Essa fórmula do vetor campo magnético, vetor B, certo? Aonde nós temos o micro, né? O micro 0 vezes I dividido por 2 vezes π vezes d. Esse micro, ele representa o que? A permeabilidade magnética no vácuo, ou seja, é a forma com que o magnetismo ele age, né? A permeabilidade, a capacidade dele agir no vácuo. O I é a intensidade da corrente, né? É a intensidade da corrente. E essa intensidade de corrente é dada em ampere, representado pela letra A. Dividido por 2 vezes o valor de π, né? Π você já conhece, na letra grega, né? E vezes a distância. A distância, né? O d, que é a distância do ponto do condutor perpendicular à direção do mesmo, sendo que essa distância tem que ser dada em metros. Às vezes acontece de repente na questão dela vir dada em centímetro, aí você tem que transformar, né? Você vai ter que transformar. Nós vamos ter um exercício mais à frente explicando essa situação. Então, o símbolo de permeabilidade magnética no vácuo, ele tem uma fórmula, certo? Universal, que é essa fórmula aqui abaixo, né? Onde temos o valor dela, já foi atribuída, né, pelo estudioso, 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, certo? É o valor da permeabilidade magnética no vácuo. Vamos aqui a um exemplo. Um condutor reto, né? Temos aqui um condutor reto, é extenso no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então nós temos aqui, né? Ele é percorrido por uma corrente I, tá aqui essa corrente I, aonde ele disse aí que essa corrente I é de 5 amperes, ok? Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P, que dista 20 centímetros do condutor, ou seja, a distância do condutor reto até o ponto P, até esse ponto aqui, ele corresponde a uma distância,
de 20 centímetros. Espera aí só um minutinho, deixa eu apagar aqui que está muito borrado. Pronto. Voltando aqui. Então essa distância aqui, tentar melhorar, é de 20 centímetros. A distância desse ponto aqui do nosso condutor reto até o ponto P. Lembrando que essa distância não pode estar em centímetros, ela tem que estar em metros. A gente vai ver mais à frente um pouquinho que eu vou explicar essa transformação. Vamos lá. Pela regra da mão direita, o vetor tem um sentido indicado na figura a seguir. Então você observa, né, nessa imagem, você observa pela regra da mão direita, né, que ele tem essa direção, certo? E aqui nós temos, né, a direção, a posição dos dedos, que é exatamente as linhas de força, certo? Aonde ele deu lá na questão, né, os dados, que foi a intensidade 5 amperes, deu a distância de 20 centímetros e nos deu a permeabilidade magnética, né, que no vácuo, que nós já sabemos que é universal, como eu havia explicado, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Bom, vejam aqui que a distância está em centímetros, né? E não podemos ter o valor dessa distância em centímetros, tem que ser em metros. Então nós temos que usar aquele princípio lá da tabela do Sistema Internacional, transformação de unidades, né? Onde nós temos metro, decímetro e centímetro. Pronto. Aí eu tenho aqui 20 centímetros. Vou tentar colocar aqui 20 centímetros. Pronto. Tenho 20 centímetros. Para transformar em metro, você observa que eu tenho que andar duas casas, decímetro e metro. Quando você desloca da direita para a esquerda, você divide, certo? Você vai dividir, certo? Você vai dividir. Quantas casas eu vou deslocar? Vou deslocar para decímetro, depois para metro, duas casas. Então, esse valor, 20, eu divido por 100, certo? Corto os dois zeros, divido 2 por 10, que dá 0,2 metros. Pronto, a distância é 0,2 metros. Aí nós vamos transformar esse 0,2 metros em notação. Por que eu vou transformar em notação? Porque com base nos dados, informações da fórmula, todos estão em notação científica. Por isso a gente vai ter que transformar. Como faço para transformar em notação científica? Primeiro, devemos lembrar que o número inteiro ele tem que ser multiplicado por uma potência de 10, certo? Elevado a um expoente x. Aí nós temos uma notação científica. Lembrando que esse número inteiro, ele tem que estar, não pode ser 0, porque é menor que 1, e nem pode ser maior que 9, certo? Esse número tem que estar entre 1 e 9. Portanto, 0,2 não é uma notação, porque 0 é menor que 1. Então, nesse caso, a gente vai ter que deslocar essa vírgula para a direita, uma casa. Portanto, nós teremos 2 vezes 10, que é a potência de 10, para transformar a notação, tem que multiplicar por 10. Aí, ó, a vírgula deslocou para a direita, será negativo, certo? Quando é para a esquerda, positivo. Deslocou quantas casas? Uma casa. Então, nós teremos 10 elevado a menos 1. Ok? Metros. Pronto, transformamos em notação. Agora, nós vamos aplicar a fórmula, né, do vetor B. A fórmula que a gente viu anteriormente, que é micro zero vezes I sobre 2 vezes π vezes D.
O valor do micro nós já sabemos, que é 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes a intensidade, que a questão já nos deu, que é 5 amperes. Dividido por 2 vezes π, né, que já é da fórmula, vezes a distância, né, a distância que a gente já descobriu aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar, né, que dá para a gente multiplicar esses inteiros. 4 vezes 5 dá 20. Vezes quem? Vezes π, que está aqui. Opa! Um errinho aqui, vamos fazer aqui uma correção rapidinho. Pronto. Vou tentar aqui melhorar. Então, vezes π, certo? Vezes quem? Vezes 10 elevado a menos 7. Tudo isso será dividido por... Aí aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, que é 4. Aí repete aqui, ó, π vezes, aí 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1. Pronto. Aí eu tenho 20 dividido por 4, 5. Já está aqui, ó. Pronto. π dividido por π, a gente elimina. 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 1, pela regra, nós temos o que? Divisão de bases iguais, né? A gente repete a base e praticamente subtrai os expoentes, porque nós temos que multiplicar os sinais dos expoentes. Nós teremos aqui menos da fórmula, né? Menos vezes menos, mais, aí fica mais 1. Aí menos 7 mais 1, sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrai o número, certo? Nesse caso ficará menos 7 mais 1, dará menos 6. Então está aqui 10 elevado a menos 6. Então o resultado é 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, certo? Que é o valor do campo a qual a questão estava pedindo. Só voltar aqui para a gente ver o que ele estava pedindo. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P. A gente calculou, né? Foi esse valor, 5 vezes 10 elevado a menos 6. E indicar o sentido do vetor, né? A gente fez a nomenclatura e identificou o sentido, né, desse vetor, né? Pela regra da mão direita, o vetor tem um sentido indicado de acordo com a figura. Então, ele vai ficar sempre nessa direção aqui. A gente está fazendo, ok? Então, vamos lá. Considere uma espira circular, condutor dobrado, segundo uma circunferência de centro 0 e raio R. As linhas de campo entram por um lado da espira e saem pelo outro, podendo este sentido ser determinado pela regra da mão direita. Bom, então você observa aqui que nós temos aqui, né, esse arco, né, da espira circular, aonde a gente observa nessa, né, regrinha da mão direita, onde ele vem a intensidade da corrente nessa direção, certo? E o sentido das mãos é entrando, ó, entrando, né, nessa direção aqui, certo? Sentido do campo, né, o sentido do campo magnético nessa direção da espira. Então, ou seja, para quem está de lá, observa entrando, e para quem está desse lado, observa saindo. Veja nessa segunda imagem, aonde nós temos aqui um exemplo de uma folha, né, onde uma pessoa fez uma experiência, colocou um ímã debaixo da folha e colocou limalhas de ferro em cima da folha, onde o que aconteceu? Houve uma criação de um campo
do ferro com o magnético, né? Ou seja, as linhas de forças se destinaram ao sul, como vocês sabem experimentalmente, elas entram ao sul, pela regra, e saem ao norte. Então, basicamente, é uma estrutura de experiência, né, que pode ser feita no dia a dia. Aí você vai observar esses resultados. Vamos ver aqui sobre a espira circular, né? A intensidade do vetor B no centro O da espira vale. Então, nós já sabemos, né, que o valor de uma permeabilidade magnética, né, ela tem esse valor 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 telas vezes metro por ampere. A fórmula para calcular o valor da espira é essa aqui, ó. Anotem aí no caderninho de vocês. Nós temos aí o vetor B, que é igual ao micro zero, que é a permeabilidade magnética no vácuo, vezes quem? A intensidade, lembrando que a intensidade da corrente é dada em ampere, certo? Dividido por 2 vezes o raio, né? Que é o raio da espira, tá certo? Tem um sistema circular, então tem que calcular o raio, ok? Vamos ver a polaridade de uma espira, né? Note que uma espira ela tem dois polos, né? Assim como o ímã, né? Foi explicado em aulas anteriores. O lado onde B entra é o polo sul. O outro, onde sai, é o polo norte. Então você observa que nós temos aqui um observador desse lado, né? Observador aqui. E nós temos o segundo observador aqui. Aí nós temos aqui a espira, né, circular, né, aonde a pessoa usa a regra da mão direita, né? Observa aqui, o polegar aqui, a regra da mão direita tem essa direção aqui subindo e os dedos estão vindo aqui, ó, nessa direção. Você observa. O observador 1, o que ele vai perceber? Ele vai perceber na linha de campo que essa força magnética está saindo, certo? Ela está em saída da espira. Já para o observador 2, ele vai perceber que as linhas de força estão entrando na espira, ok? Como eu coloquei aqui do lado. Para o observador 1, as linhas de indução da espira saem pela face, que está voltada para ela. Portanto, essa face da espira se caracteriza como um polo norte, né? Que é o polo de saída. Para o observador 2, as linhas de indução da espira entram pela face que está voltada para ele. Portanto, essa face da espira se caracteriza como um polo sul, né? Que é um polo de entrada, a entrada das linhas de força do campo. Bom, vamos falar sobre a bobina, né? Nós temos o exemplo aí de um modelo aí de uma bobina chata, né? Ela é constituída de várias espiras, né, juntapostas, né, agregadas uma à outra. Você observa aí. A intensidade do vetor B no centro da bobina vale, né? Aí eu coloquei aqui a nomenclatura, né, da nossa fórmula para trabalhar. Vetor B é igual ao número de espiras, N, número de espiras, vezes a permeabilidade magnética no vácuo, vezes a intensidade da corrente, lembrando que tem que estar em amperes, dividido por 2 vezes o raio. Por que o raio? Porque nós temos uma espira circular, ok? Onde temos aqui o raio, você observa aqui, ó, nós temos o raio e nós temos o vetor, né? O vetor de intensidade B, né? Aqui as linhas de intensidade e a regra, né, da mão direita, onde você observa que ele segue essa direção, né? Esse sentido, mas ó, os dedos, ó, observe que ele está aqui, ó, para você que está observando dessa imagem, ele está saindo, né? Para quem está do outro lado da imagem da bobina, né?
observa que está entrando, ok? Então, falando sobre essas polaridades das bobinas, né? Aproximando-se um ímã de uma bobina, verifica-se que o polo norte daquela atrai e o polo sul da bobina repele o norte da mesma, certo? Então, pronto. Veja aí só a ação, né, que acontece entre o ímã e uma bobina, né, como nós sabemos, já estudamos sobre os ímãs e agora as bobinas, e cada uma sofre, né, uma reação diferente, né? À medida que você aproxima, né, verifica que o norte de uma atrai, enquanto o sul da outra, né, da outra já repele, praticamente. Então, vejam aí essa reação, né? Vamos ver agora sobre o solenoide. Vejam aí o que é um solenoide. É um dispositivo em que um fio condutor enrolado em forma de espiras não juntapostas. Elas não são juntas, são separadas, como você vê aí, né? Ela tem esse formato mola, né? Um formato mola muito, né? Ela é um sistema tridimensional. O campo magnético produzido próximo ao centro do solenoide, ou bobina longa, como chamamos, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, e é praticamente uniforme. Ela tem intensidade, direção e sentidos constantes. Elas são muito utilizadas em aparelhos eletrônicos, né? Nós temos muito solenoide nesses sistemas, né? Entre outros, né, que são muito utilizados, onde tem o sistema magnético central. Vamos falar dessa linha de indução que ocorre no solenoide. Ela se comporta como um ímã, não é diferente, no qual o polo sul é o lado por onde entram as linhas de indução e o lado norte, o lado onde saem as linhas de indução. Muitas vezes vocês podem se perguntar, reprisando o que a gente viu em outras aulas, o que seria as linhas de indução? As linhas de indução são aquelas linhas que são feitas para ela ganhar uma ordem, uma direção e um sentido. Por exemplo, o seu celular, você vai levá-lo para carregar, está totalmente descarregado, ele perdeu as suas linhas de indução, porque as polaridades elas estão desorganizadas. A partir do momento em que você começa a conectar o dispositivo à rede, aí você já tem uma linha de indução, você já tem uma direção, você já tem um sentido. Então, o que faz o sistema ganhar a direção e o sentido são as chamadas induções, ok? Então, quando se trata da indução do solenoide, as linhas, você observa duas placas, né, nesses distanciamentos aqui, e você percebe, né, que as linhas vêm aqui, ó, passam pelo solenoide, saem aqui nessa posição e entram aqui novamente, formando essa indução normalmente. Pela lógica, é como se você tivesse um imenso ímã, né, nessa situação, aonde a parte onde eles entram seria o sul e aqui seria o norte, certo? Então eles teriam essa direção e esse sentido. Então é a função do solenoide, a forma como que ele se comporta como um ímã. Pronto. Para determinar o sentido das linhas de indução no interior do solenoide, podemos usar novamente a regra da mão direita. Como você observa aqui, ó, na imagem, você tem aqui o solenoide normal, você tem aqui a mão direita. Você percebe que o sentido da força da corrente é nessa direção. E a mão, ele vem aqui, ó, nessa direção, né, empurrando esse campo magnético. Aí ele vem, sai, dá a volta, né, e entra novamente, mantendo essa direção e esse sentido. Na segunda figura,
da mesma forma, só que aqui é inverso, né? Ela está vindo aqui, ó, a corrente passa nessa direção, né? E aqui nós temos o campo, né? As linhas de forças que vêm nessa direção aqui e nesse sentido. Então é assim que ele se comporta no interior de um solenoide. Ok? Lembrando que a intensidade do vetor de indução magnética ele é uniforme, né, no interior do solenoide, e a gente usa essa fórmula, né, para trabalhar, né, essa intensidade vetor. Então você tem o vetor B igual a permissividade magnética no vácuo vezes o número de espiras, esse N representa o número de espiras, vezes o I, que é a corrente, né? Que é a corrente de intensidade, não esquecendo que é dado em amperes, dividido pelo comprimento, né? O tamanho, vamos dizer assim, do solenoide, né? Ok? Vejamos um exemplo aqui, ó. Um solenoide de 1000 espiras por metro está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide? Bom, já temos aqui a solução, né? A gente já está. A primeira coisa que você vai fazer, gente, é o que? Anotar os dados. Anotem as informações, né? A intensidade ele deu é quanto? 5 amperes, certo? Número de espiras, nós temos 1000 espiras. E o comprimento, né? Ele deu o comprimento por metro. Quando ele diz por metro, nós sabemos que é a cada 1 metro, ok? E a permeabilidade magnética no vácuo, nós sabemos que é universal, né? De 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Ok? Anotando os dados, a gente vai para a aplicação na fórmula, né? Descobrir o campo vetor B. Ok? Está aqui a fórmula, só relembrando novamente, não esquecer dessa fórmula. Aí nós vamos aplicar permeabilidade magnética no vácuo, que corresponde a 4 vezes π vezes 10 a menos 7, vezes o número de espiras, é 1000 espiras. Aí você pode transformar essas 1000 espiras, né, na potência de 10, que fica 10 elevado a 3, que é o mesmo 1000. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Vezes, né, a intensidade, né? A intensidade, nós já grifamos aqui, corresponde a 5 amperes. Tudo isso será dividido pelo comprimento da espira, corresponde a 1 metro. Pronto, feito isso, gente, né? Nós podemos fazer o cálculo da seguinte maneira. Podemos multiplicar, por exemplo, 4 vezes 5, né? Nós teremos 20, ok? Vezes π, ó, que vezes π, nós temos esse valor de π. Aí nós temos 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 3, né? Positivo, não esquecendo. Multiplicação de bases iguais, a gente repete a base, né? E faz aquela regrinha, subtrai os expoentes. Então nós teremos menos 7, repetindo aqui, repetindo a base, né? Que é 10. Aí nós temos menos 7 mais 3, menos 4, certo? Tudo isso
dividido por 1. Tudo isso dividido por 1. Só que eu tenho aqui, gente, ó, 20. Esse 20 eu teria que transformar em notação científica. Então, deixa eu colocar ele mais para cá um pouquinho. Vamos fazer o seguinte para ficar mais organizado. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a caneta aqui. Só colocar para cá para ficar melhor, né? Nós já multiplicamos. 4 vezes 5 é 20. Né? Vezes π. Vezes 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 3. Aí sabemos que vai ser 10 elevado a menos 4. Né? Menos 4. Pronto. Tudo isso dividido por 1. Que vai ser igual. Agora eu transformo esse 20 em notação científica, né? Aonde 20 não pode, porque é maior que 9. Para transformar em notação, ele tem que estar multiplicando pela base 10. Então, eu vou ter 2 vezes 10. Né? A vírgula vai sair daqui para a esquerda. Né? Se ela é para a esquerda, o expoente é positivo. Andei uma casa, então eu terei um positivo. Se você reverter, vai dar o mesmo 20. Ó. 10 elevado a 1, 10. 10 vezes 2, 20. Pronto. Vezes o valor de π vezes 10 elevado a menos 4. Tudo isso sobre 1. Então, nós temos aqui, ó, 2, né? Como você observa aqui, ó, 2, ó, nós já temos o valor aqui, ó, 2, né? 10 elevado a 1. A gente já pode repetir logo o π, né? Que está aqui na sequência já, pronto. Já está o valor de π. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplicação de bases iguais, o que, que a gente faz? Repete a base. Quem é a base? 10. E subtrai os expoentes, ok? Pela regra, seria mais 1 menos menos 4. Menos 4 daria menos... somando, né? Multiplicação é soma, perdão. Mais vezes menos é menos. Aí eu tenho mais 1, menos 4. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Portanto, quem está com o sinal maior é o 4. Então, vai ser menos, né? Na fórmula. Aí, 4 menos 1, 3. Pronto. Então, eu tenho 2 vezes π vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Ok? Tudo isso dividido por 1, a gente sabe que é igual a ele mesmo. Então, está aí o valor do vetor B. Ok? Uma bobina com núcleo de ferro constitui um eletroímã. Em virtude da imantação do pedaço de ferro, o campo magnético resultante, assim obtido, é muito maior do que o campo criado, apenas pela corrente que passa pela bobina. Né? Então, você observa o caso que acontece com o eletroímã. Né? Você tem aqui, ó, a bobina em si. Né? Nós temos aqui uma bobina, ela é revestida por fiação. Né? Quando você tem uma fiação, uma grande quantidade de fiação, já se tem uma bobina. Né? Aí você tem um ímã que passa por dentro dessa bobina. Quando esse ímã passa por dentro dessa bobina, ele já forma o quê? Um núcleo. Então ele tem em si um eletroímã, ele constitui já um eletroímã nessa situação. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui a nossa atividade, né, o exercício, são, como eu disse a vocês no início da aula, seriam 4 questões, certo? Onde vocês vão copiar essas 4 questões, responder, me enviar no caderno lá no Google Sala de Aula, ok? Então aí a primeira questão, né? Questão foco no Enem. Temos aqui a segunda questão, ok?
Dá um tempinho para que vocês possam, né, ver essa situação aí. Ok, segunda questão. Terceira questão. Essa terceira questão não vou passar para vocês não, tá bom? Vamos para essa quinta questão. Depois eu vou explicar a terceira e a quarta questão para vocês nas aulas do Meet, ok? Então, fica por aqui, encerramos nossa aula. Só agradecer, né, a vocês pela presença de todos. Espero que esteja condizendo, né, com as necessidades de vocês. E obrigado a todos pela participação e até a nossa próxima aula, né, com cálculos sobre o nosso conteúdo, né, sobre solenoide e induções magnéticas. Um abraço a todos.